Você sabia que está cercado por milagres disfarçados de objetos comuns? Pois é, aquela caneta que você usa para anotar suas ideias, o zíper da sua jaqueta, até mesmo o papel higiênico do seu banheiro. Todos eles têm histórias absolutamente fascinantes que a maioria das pessoas jamais descobrirá. Enquanto todo mundo vive no piloto automático, usando essas invenções sem pensar duas vezes, você está prestes a descobrir os segredos por trás dos objetos que revolucionaram silenciosamente a humanidade. A verdade é que conhecer essas histórias não vai apenas satisfazer sua curiosidade, vai transformar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Imagine ter acesso a conhecimentos que 99% das pessoas ignoram completamente, histórias de genialidade, acaso e perseverança que moldaram nosso cotidiano moderno. Cada objeto que você toca diariamente carrega décadas ou até séculos de evolução, fracassos épicos e descobertas acidentais que mudaram tudo. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde você vai descobrir como simples frustrações do dia a dia se transformaram nas invenções mais revolucionárias da história. E isso pode ser exatamente o insight que faltava para despertar sua própria criatividade e visão empreendedora. Você está rabiscando suas ideias no papel, quando de repente para pensar: quem inventou essa maravilha que você tem na mão? Pois bem, a caneta esferográfica nasceu de uma necessidade bem simples, mas que atormentava escritores do mundo inteiro. László Bíró, um jornalista húngaro, estava cansado de lidar com as canetas tinteiro que borravam tudo e faziam uma bagunça danada. Era 1938, e ele observou que a tinta da gráfica onde trabalhava secava rapidamente no papel, sem borrar. Essa curiosidade o levou a uma das invenções mais revolucionárias do cotidiano moderno. O processo de criação não foi nada fácil. Bíró precisou desenvolver uma tinta especial, mais espessa que a comum, e criar um mecanismo com uma pequena esfera na ponta que rolasse sobre o papel. Essa bolinha metálica seria responsável por distribuir a tinta de forma uniforme, sem vazamentos ou borrões. Durante anos, ele testou diferentes materiais e consistências, enfrentando inúmeros fracassos antes de chegar à fórmula perfeita. O interessante é que essa invenção surgiu justamente da observação do cotidiano, algo que todos nós podemos fazer para encontrar soluções inovadoras. A primeira patente foi registrada em 1943, mas a popularização só veio depois da Segunda Guerra Mundial. Os pilotos da Real Força Aérea Britânica foram os primeiros a usar essas canetas em larga escala, pois elas funcionavam perfeitamente em altas altitudes, onde as canetas tinteiro falhavam completamente. Curiosamente, o que começou como uma solução para jornalistas virou ferramenta militar e depois conquistou o mundo inteiro. Hoje, bilhões dessas pequenas invenções circulam pelo planeta e a gente nem para pensar na genialidade por trás de algo tão simples. Você já parou para pensar que o lápis que você usa hoje é praticamente o mesmo que Leonardo da Vinci poderia ter usado? Pois é, essa ferramenta simples tem uma história que remonta ao século XVI, quando pastores ingleses descobriram um material escuro e misterioso nas montanhas de Cumberland. Eles pensaram que era chumbo, daí vem a expressão grafite de chumbo, mas na verdade era grafite puro, uma forma de carbono que deixava marcas incríveis no papel. Essa descoberta acidental transformou completamente a forma como as pessoas registravam suas ideias no cotidiano, criando uma das invenções mais democráticas da história. O problema era que o grafite puro era muito mole e sujava as mãos de quem escrevia. Foi aí que os inventores começaram a buscar soluções criativas para esse dilema. Nicolas Jacques Conté, um francês esperto, desenvolveu em 1795 uma mistura de grafite em pó com argila, criando diferentes graus de dureza conforme a proporção dos materiais. Quanto mais argila, mais duro o lápis. Quanto mais grafite, mais macio e escuro o traço. Essa técnica permitiu criar desde lápis 9H, super duros, até 9B, super macios, atendendo às necessidades de arquitetos, artistas e escritores. É fascinante como essas curiosidades técnicas influenciam diretamente nossa experiência de escrita. A revolução mesmo veio com a criação da capa de madeira, que protegia o grafite e permitia que as pessoas escrevessem sem sujar as mãos. Os primeiros lápis eram feitos artesanalmente, cortando-se pequenos sulcos na madeira de cedro e inserindo grafite. Mais tarde, a produção em massa tornou essa ferramenta acessível a praticamente qualquer pessoa no mundo. Hoje, quando você pega um lápis comum, está segurando séculos de evolução e aperfeiçoamento, uma tecnologia que continua sendo fundamental no cotidiano de estudantes, profissionais e crianças que estão aprendendo a escrever. Sabe aquela sensação de frustração quando você está tentando fechar um botão apertado ou amarrar um cadarço com pressa? Pois foi exatamente essa irritação do cotidiano que motivou Viscount Judson a criar, em 1893, o que ele chamou de fecho deslizante. Esse inventor americano estava cansado de ver sua esposa lutando com os botões das botas altas que eram moda na época, um processo que podia levar mais de 10 minutos. Sua primeira versão era bem rudimentar, com ganchos e olhais que se encaixavam, mas já mostrava o potencial revolucionário dessa ideia. As curiosidades sobre essa invenção mostram como pequenas frustrações podem gerar grandes soluções. O problema é que a primeira versão de Judson não funcionava muito bem, os fechos abriam sozinhos e causavam situações
constrangedoras. Foi aí que entrou em cena Gideon Sundak, um engenheiro sueco que trabalhava na empresa de Judson. Em 1913, ele aperfeiçoou completamente o design, criando o sistema de dentes entrelaçados que conhecemos hoje. Sundak aumentou o número de elementos de fechamento de 4 para 10 ou 11 por polegada e desenvolveu uma máquina que podia produzir metros e metros de zíper por dia. Essa evolução técnica transformou uma ideia interessante numa das invenções mais práticas do mundo moderno. Primeiro, foi adotado pela indústria militar durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente em jaquetas e equipamentos que precisavam ser fechados rapidamente. Depois, a indústria da moda percebeu o potencial. Vestidos que antes levavam 20 minutos para serem vestidos agora podiam ser colocados em segundos. Hoje, você encontra zíperes em praticamente tudo: roupas, bolsas, barracas, até mesmo em equipamentos espaciais. É impressionante como algo tão simples conseguiu se infiltrar em tantos aspectos do nosso cotidiano, provando que as melhores invenções são aquelas que resolvem problemas reais. Você já teve aquela experiência de voltar de uma caminhada na mata com a roupa cheia de carrapichos grudados? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Jorge de Mestral, um engenheiro suíço, durante uma caçada nos Alpes em 1941. Mas ao invés de simplesmente reclamar e tirar os carrapichos, ele fez algo que poucos fariam. Pegou um microscópio e começou a estudar como diabos aquelas sementes conseguiam grudar tão bem em qualquer tecido. Essa curiosidade científica o levou a descobrir que os carrapichos tinham pequenos ganchos que se prendiam às fibras da roupa. Foi aí que nasceu a ideia de uma das invenções mais versáteis do cotidiano moderno. O processo de desenvolvimento levou quase uma década para ser aperfeiçoado, e Mestral enfrentou muito ceticismo pelo caminho. Ele precisou encontrar o material certo. Descobriu que o nylon funcionava perfeitamente para criar tantos ganchos quanto as alças que se prenderiam a eles. A parte mais difícil foi desenvolver uma máquina que conseguisse produzir milhares de pequenos ganchos de nylon de forma consistente e econômica. Em 1955, ele finalmente conseguiu a patente para o que chamou de velcro, uma combinação das palavras francesas velours, veludo, e crochet, gancho. A NASA foi uma das primeiras organizações a reconhecer o potencial revolucionário do velcro, adotando-o massivamente no programa espacial. Astronautas usavam velcro para fixar equipamentos, ferramentas e até comida nas paredes das naves, já que no espaço tudo flutua. Essa aplicação deu ao velcro um status de tecnologia do futuro, e logo ele começou a aparecer em tênis infantis, roupas esportivas, equipamentos médicos e milhares de outras aplicações. Hoje, quando você fecha um tênis com velcro ou organiza cabos no seu escritório, está usando uma tecnologia inspirada diretamente pela observação inteligente da natureza. Imagine ter que fazer fogo esfregando pedras ou usando pederneira toda vez que você quisesse acender uma vela ou cozinhar algo. Pois era exatamente assim que as pessoas viviam até o início do século XIX, quando a necessidade de ter fogo instantâneo no cotidiano se tornou urgente com a urbanização. John Walker, um farmacêutico inglês, estava mexendo em sua bancada em 1826, quando acidentalmente esfregou um palito coberto com uma mistura química no chão áspero. Para sua surpresa, o palito pegou fogo instantaneamente. Essa descoberta acidental revolucionou completamente a forma como a humanidade lidava com fogo, transformando uma das invenções mais fundamentais da história em algo portátil e prático. Os primeiros fósforos de Walker eram meio perigosos. Eles acendiam com qualquer atrito e às vezes explodiam sem aviso. A mistura original continha sulfeto de antimônio, clorato de potássio e goma arábica, uma combinação que funcionava, mas era bem instável. Curiosamente, Walker nunca patenteou sua invenção, acreditando que algo tão útil deveria ser de domínio público. Outros inventores rapidamente aperfeiçoaram a fórmula, criando versões mais seguras e confiáveis. Samuel Jones começou a comercializá-los em Londres, e logo toda a Europa estava fascinada com esses pequenos palitos mágicos que criavam fogo do nada. A evolução dos fósforos trouxe inovações incríveis: fósforos de segurança que só acendiam na própria caixa, versões à prova d'água para uso militar e até fósforos de cera para situações especiais. Durante as duas guerras mundiais, ter fósforos podia significar a diferença entre vida e morte para soldados em trincheiras geladas. Hoje, mesmo com isqueiros e acendedores eletrônicos, os fósforos continuam sendo essenciais no cotidiano, desde acender velas românticas até fogueiras de acampamento. É fascinante como essa pequena invenção democratizou o acesso ao fogo, algo que nossos ancestrais levavam horas para conseguir. Você já parou para pensar como seria chato ter que inclinar a cabeça toda vez que quisesse tomar um refrigerante gelado? Pois foi exatamente essa situação que incomodou Marvin Stone em 1888, quando ele estava tomando um mint julep em Washington. Na época, as pessoas usavam talos de centeio natural como canudos, mas esses talos deixavam um gosto horrível na bebida e se desfaziam rapidamente no líquido. Stone, que era dono de uma fábrica de cigarros de papel, teve uma ideia brilhante: por que não fazer canudos de papel? Essa curiosidade o levou a criar uma das invenções mais simples, mas revolucionárias do cotidiano moderno. O primeiro canudinho de Stone era feito enrolando papel ao redor de um lápis e colando as bordas com cera. Ele testou diferentes tipos de papel até encontrar um que fosse resistente à umidade, mas que
que não alterasse o sabor das bebidas. Em pouco tempo, ele desenvolveu uma máquina que podia produzir canudos em massa, padronizando o diâmetro e o comprimento. A inovação foi tão bem aceita que logo farmácias e lanchonetes começaram a pedir seus canudos de papel. As curiosidades sobre essa invenção mostram como pequenos detalhes podem transformar completamente nossa experiência de consumo. A evolução dos canudos acompanhou as mudanças sociais do século XX. Durante a era dos drive-ins e lanchonetes dos anos 50, canudos coloridos e listrados se tornaram símbolos de diversão e modernidade. Depois vieram os canudos de plástico, mais duráveis e baratos, que dominaram o mercado por décadas. Hoje, com a consciência ambiental, estamos voltando aos canudos de papel, metal e até de bambu. É interessante como essa simples invenção reflete as preocupações de cada época, da praticidade à sustentabilidade. Quando você usa um canudo hoje, está participando de uma tradição que começou com a simples vontade de melhorar a experiência de beber algo gelado. Prepare-se para uma das histórias mais constrangedoras, mas essenciais da humanidade. Antes de 1857, as pessoas usavam de tudo para se limpar: folhas, espigas de milho, pedras lisas, e os mais ricos usavam lã ou até seda. Foi Joseph Gayet, um inventor americano, quem teve a coragem de abordar esse tabu do cotidiano e criar o primeiro papel higiênico comercial da história. Ele chamou seu produto de papel medicinal de Gayet e vendia em pacotes de folhas soltas, cada uma com seu nome impresso. Essa invenção corajosa enfrentou muito preconceito inicial, pois falar sobre higiene íntima era considerado inadequado na sociedade vitoriana. O papel de Gayet era caro e não fez muito sucesso no começo, mas abriu caminho para inovações incríveis. Em 1890, os irmãos Scott desenvolveram um papel higiênico em rolo, muito mais prático e econômico. Eles enfrentaram um dilema interessante: como anunciar um produto que ninguém queria admitir que usava? A solução foi discreta: vendiam o produto para hotéis e estabelecimentos comerciais, evitando campanhas publicitárias diretas. As curiosidades sobre essa época mostram como até as invenções mais necessárias podem enfrentar resistência cultural antes de serem aceitas. A revolução mesmo veio com a criação do papel macio e perfurado, que facilitava o uso e o armazenamento. Durante a Grande Depressão, o papel higiênico se tornou um item de luxo que muitas famílias não podiam comprar. Curiosamente, foi durante a Segunda Guerra Mundial que ele se popularizou definitivamente. Soldados americanos levavam rolos para o fronte, e isso ajudou a normalizar seu uso. Hoje, existem papéis com múltiplas camadas, perfumados, coloridos e até com loção hidratante. É fascinante como algo que começou como tabu se tornou tão essencial no cotidiano que, durante a pandemia de 2020, as pessoas correram para estocar esse produto antes de qualquer outro. E aí, conseguiu perceber como você estava vivendo cercado de genialidade sem nem se dar conta? Cada vez que você pega uma caneta, fecha um zíper ou acende um fósforo, está literalmente segurando séculos de evolução humana na palma da mão. Mas aqui vai a pergunta que realmente importa: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai continuar sendo mais uma pessoa que usa essas invenções no piloto automático, ou vai começar a observar o mundo com os olhos de um inventor? A diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias está exatamente nisso, na capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas objetos banais do cotidiano. Se um jornalista húngaro conseguiu revolucionar a escrita observando tinta de gráfica, se um engenheiro suíço criou o velcro apenas observando carrapichos grudados na roupa, o que você poderia inventar observando as pequenas frustrações da sua vida? Quais problemas do seu dia a dia estão gritando por uma solução criativa? Talvez a próxima grande invenção esteja bem na sua frente, esperando apenas que você tenha a curiosidade e a coragem de questioná-la. Lembre-se, todas essas descobertas que mudaram o mundo começaram com alguém que se recusou a aceitar que as coisas sempre foram assim. Para você, qual dessas histórias mais te surpreendeu? E mais importante ainda, que objeto do seu cotidiano você gostaria de reinventar? Sua resposta pode inspirar outros empreendedores que estão assistindo. Se você quer continuar descobrindo segredos fascinantes sobre invenções que mudaram o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tem muito mais curiosidade incrível chegando por aí, e eu garanto que cada vídeo vai expandir ainda mais sua visão sobre as oportunidades que estão escondidas no seu dia a dia.